dizer, olha, a Flávia já tem uma capacidade de comunicação muito grande, então ela tem uma habilidade muito grande com inícios de atividade, então dá para ela a introdução da atividade. Então o líder, ele sabe exatamente o que cada um da sua equipe pode oferecer de melhor, então ele trabalha com o que há de melhor, com o que eu tenho de melhor a oferecer. Ele vai pincelando os melhores e aí no final, o resultado final é um sucesso. Fogos de artifício, tudo. No final é um sucesso, tá bom? Então vamos lá. Nas situações mais simples da vida, podemos exercitar essa habilidade. Outros preferem contribuir de maneira diferente. Os líderes podem inspirar, motivar e transformar a vida das pessoas. Sim, porque um bom líder, ele vai inspirar os seus comandados. Às vezes, uma pessoa, não é, um profissional chega num determinado lugar e ele vai assumir um cargo de liderança. Os comandados dele estão desmotivados, as pessoas não se sentem motivados a continuar trabalhando, a fazerem as coisas acontecerem, e aí ele vai chegando de mansinho, pelo exemplo, ele vai se aproximando de cada um, ouvindo cada um, as exigências de cada um, as tristezas, o que eles esperam daquele trabalho, ele vai ouvindo, e aí ele vai percebendo, e aí ele começa a trabalhar e a mobilizar aquelas pessoas. Quando as pessoas veem que ele se interessa por você, que ele quer saber o que está te fazendo feliz, o que não está te fazendo feliz, aquilo vai começar a te motivar, a te inspirar, porque você vai perceber, poxa, ele chegou e olhou para mim com um olhar diferente, ele quis me ouvir, quis saber, não é? O que eu espero, as coisas que me entristecem, as coisas que me deixam feliz. Esse daí, aí a pessoa começa a se inspirar. E essa inspiração vai fazer com que você vá se motivando, não é? Tem um motivo para que você acorde cedo, tome aquele belo banho. Nossa, eu já quero, tô louca para chegar no trabalho, porque é muito bom, o clima é muito bom, o ambiente está muito favorável. Todos se entendem, todos estão trabalhando de uma maneira harmônica. Não é um ambiente onde as pessoas querem detonar umas às outras, falando mal das outras, querendo passar a perna. Nossa, eu quero estar lá, eu quero estar trabalhando, eu quero ajudar, quero levar minhas melhores ideias. E aí isso faz com que as pessoas transformem as suas vidas, porque naquela hora você estava aquela pessoa cabisbaixa, com o ombro caído, quase para morrer, não é? E de repente você está lá cheio de gás, levando suas melhores ideias, querendo participar. Se não der tão certo, tudo bem, não tem problema, nós vamos conseguir, nós vamos, nós. O líder sempre nos leva a pensar em nós, nunca sou eu. Nós vamos cair, nós erramos, nós vamos consertar, nós vamos fazer direito, nós vamos ter êxito, nós tivemos sucesso, entendeu? É sempre o nós, nunca no singular. Um bom líder nunca trabalha no singular, ele sempre trabalha no plural. E aí você tem sua vida transformada. E quem sabe, não é? Você até não se encontra e não acaba se descobrindo como um bom líder também. Bem, meus amados, vamos continuar. Os líderes podem inspirar, motivar e transformar a vida das pessoas para melhor, e são chamados de agentes transformadores. É aquela pessoa que chega e que acontece, ela não chega falando as coisas que ela vai fazer, ela chega fazendo o que precisa ser feito. Ali quietinho, humildemente, trabalhando com todo mundo, vestindo a camisa. Eu estou aqui com você, eu estou do seu lado. Eu dou as ordens, mas eu as cumpro também, eu vou lá, executo, não é? Não é só o pensar em fazer, é fazer de fato. Ele vai lá e bota a mão na massa mesmo. E todo mundo vendo diz, nossa, ele é o líder e está ali fazendo as coisas com a mão na massa. Eu quero fazer parte, não é, dessa equipe, eu quero trabalhar com esse homem, entendeu? Com essa pessoa. Nem todos se sentem à vontade em posição de liderança. E essa postura deve ser respeitada. A liderança é uma característica que pode ser desenvolvida e aprimorada. Você pode nascer sim com essa capacidade de liderar, esse poder de argumentação, não é? Essa capacidade de envolver as pessoas, de motivar elas, de inspirar. Mas isso também é algo que você pode aprender sim.
Esse é um bom momento para refletir se possuímos as habilidades que um líder tem e como podemos desenvolvê-las. Para isso, é preciso ser sincero sobre nossas características. Quais são nossos sonhos? Dessa forma, é possível avaliar aquilo que devemos melhorar em nós mesmos. Mas quais são essas habilidades? Vejam, olha o que ele diz. Para ser um líder, é preciso ser sincero com as nossas próprias características. Um bom líder, ele sempre busca o autoconhecimento, ou seja, ele sempre vai querer saber, opa, eu tropecei aqui. Então ele volta, ele é bem humilde mesmo, tem a humildade de perceber, poxa, eu tropecei aqui. Vou já saber por que eu tropecei. Olha, eu tropecei porque eu fui agir de ímpeto. Na hora que as coisas aconteceram, não parei para pensar. Então ele já, nossa, tem uma fragilidade aqui, eu quero resolver as coisas imediatamente, então é melhor dar uma parada e pensar, e aí eu vou sempre encontrar a melhor solução, porque eu vi que da última vez, quando eu tentei fazer as coisas no sopetão, deu errado. Então o líder, ele conhece as suas características, quais são, não é? Quais são os nossos sonhos? Quais são nossos sonhos? Um líder, ele precisa saber o que ele quer, qual é o objetivo, qual é o sonho dele, não é? Qual é a meta, ele tem que saber. Ele tem que saber quais são os sonhos que ele quer realizar na vida dele, quais são as características dele, para poder depois ele começar a trabalhar com os sonhos e as características das outras pessoas. Dessa forma, é possível avaliar aquilo que devemos melhorar em nós mesmos. É o que muitos de nós estamos fazendo, direta e indiretamente dentro de casa, sabia? O isolamento está nos proporcionando algo que talvez no nosso dia a dia corrido, que nós tínhamos antes, nós não tivéssemos muito tempo. Conhecer a nós mesmos. Poxa, Jusileide tem essa fragilidade, mas eu não sabia. Aí eu fiquei me olhando, poxa, eu posso melhorar aqui. Nossa, como eu sou frágil aqui, vou melhorar nessa situação. Meu Deus, fazia muito tempo. Meu Deus, quem sou eu? E aí você vai se descobrindo suas fragilidades, onde você é melhor, onde você não é tão boa, e você vai tentando melhorar sempre. Desculpa, é o vento do ventilador. Bem, mas quais são essas habilidades que nós precisamos ter para nos considerarmos um bom líder, não é? Precisa ter empatia. Vamos descobrir, enfim, o que é essa famosa palavra que todo mundo fala por aí, não é? Empatia. Colocar-se no lugar do outro, entender as qualidades e as limitações de cada um e utilizar isso da melhor maneira, da melhor forma para atingir os objetivos. Quando eu me coloco, por exemplo, eu sou a professora. Vamos trabalhar com a nossa realidade, sala de aula? Eu sou a professora. Eu tenho um aluno, o Guinho. O Guinho ele não lê com tanta facilidade como os outros alunos da minha sala leem. Eu já percebi isso, mas eu sou uma professora autoritária. Eu quero ver melhoras. Então começa a pressionar o Guinho. Eu sei que ele lê bem, mas ele é devagar. Então eu vou pressionar o Guinho para que ele leia mais rápido. É óbvio e claro que eu não vou conseguir atingir meu objetivo. Se ele lê devagar, ele lê bem, mas ele lê devagar, eu não vou conseguir pressionando ele. Eu vou deixar ele cada vez mais assustado, ele vai ficar com cada vez mais medo, ele não vai querer mais vir à escola, ele vai começar a inventar uma série de situações, ele vai até ter medo de mim. Mas se eu me coloco no lugar do humilde, por que o Guinho lê devagar? Aí eu vou me colocar, vou começar a observá-lo. E aí eu percebo que ele é tímido. Aí eu digo, olha, ele já é tímido. Por isso que ele lê, né? Tem vergonha, uma certa vergonha. Por isso que ele lê. Ele tem um probleminha de dicção. E aí ele fica tentando não errar. Ou então ele fala, não é muito baixinho. Mas eu só vou descobrir isso se eu me colocar no lugar dele. E me colocar no lugar dele não quer dizer que eu vá dormir Jusileide e acordar o Guinho no outro dia. Quer dizer que
eu tenho que ter a disposição de observar aquele meu aluno até eu identificar essas fragilidades, para que eu possa melhorar. Isso é o que um bom líder deve fazer. Já o chefe, não. Se eu fosse aquela professora autoritária, não quero saber. Quero que você leia e leia. Mas se eu começo a entender, a observar, me colocar no lugar dele, ter empatia, aí eu vou descobrir essas fragilidades. Aqui tem até um exemplo. Um técnico de futebol não colocará um jogador que tem dificuldade para bater pênaltis para fazer isso em uma final de campeonato, mas vai estimulá-lo a treinar sempre e a melhorar a sua performance. Esse exemplo aqui, ele é maravilhoso. Por quê? O técnico de futebol, ele sabe que aquele determinado jogador dele não bate um pênalti como deveria, não é? Não tem aquela segurança para bater um pênalti. Então, numa final de um campeonato, ele não vai botar aquele para bater o pênalti. Mas ele também não vai dizer, olha, eu não vou botar porque você não vai bater e vai dar tudo errado, porque você não bate o pênalti como deveria, porque você não pega na bola direito, porque você não tem um tempo. Ele não vai diminuir aquele atleta, muito pelo contrário, ele vai incentivar, ele tá batendo, ele vê que ele não tá batendo bem o pênalti, mas tá dizendo, olha, foi bem melhor do que da última vez, se você fizer assim vai dar certo. Ele não desiste, porque ele sabe que assim como ele não sabia, não é, andar assim que ele nasceu e que ele aprendeu, ele também vai, de tanto treinar, ele vai aprender a bater um pênalti, mas para isso é necessário que ele vá injetando nele ânimo, vá dando para ele, não é? Vá aplaudindo as evoluções, mesmo que pequenas dele, mesmo que pequenas. E aí depois, no futuro bem próximo, não é? Ele bota ele para bater um pênalti, porque aí ele já vai ter a segurança. Porque o técnico dele fica o tempo inteiro dizendo para ele que ele vai chegar lá, que vai dar certo. E de fato ele chega, porque ele passa a acreditar nele. Se um líder não acredita na sua equipe, a própria equipe deixa de acreditar em si mesmo, no seu trabalho como equipe. Comunicação. Saber ouvir as pessoas e o que dizer no momento certo. Parece uma tarefa simples, mas não é. Porque saber se comunicar exige a mente aberta para lidar com opiniões opostas, valores diferentes e manter-se flexível para mudanças, não é? Para que eu tenha um poder de comunicação, que eu consiga me comunicar bem com as pessoas, eu também preciso aprender a ouvir. Só que às vezes, quando você se dispõe a ouvir, se você não entender a posição do outro, o posicionamento do outro, a ideia do outro, você não vai nem terminar a história. Porque um bom líder, ele precisa ouvir, mas nem tudo que ele vai ouvir vai estar de acordo com o que ele pensa. Às vezes, nessa escuta, vai haver uma discordância, vai haver uma opinião contrária, ele vai descobrir que aquela pessoa tem valores diferentes do dele, mas ele tem que também saber a hora certa em que ele tem que mudar, em que ele tem que ser flexível, ele tem que estar aberto ao diferente, a uma ideia diferente, porque se ele for querer impor só a ideia dele, a equipe dele vai ser sufocada. Não, eu não vou mais dar nenhuma ideia para a professora Jusileide. Tudo que eu digo, ela diz que não está bom, ela diz que o dela, que o que ela faz é o que está bom, então ela não quer somar comigo, ela quer se manter distante das outras pessoas. Então deixa ela pensar sozinha, eu não vou mais dar minhas ideias. Toda vez que eu dou uma ideia, ela diz que não está bom, porque é diferente da dela. Então, saber escutar é você saber que você vai ouvir as coisas que te agradam, você vai ouvir de alguém, não é uma posição dela que é diferente da sua, uma ideia que é totalmente contrária da sua, e você vai estar disposto a ouvir de verdade, para que você saiba o que você tem que falar, que respostas você tem que dar, que orientação você precisa fazer, mas você tem que estar aberto a escutar. E quando ele diz aqui aberto para escutar, é exatamente para lidar com opiniões opostas, para lidar com pessoas que vão apontar seu trabalho, dizer que está errado, para lidar com pessoas, não é, que vão dizer que o que você está fazendo, que você não está indo na direção certa, que o melhor é fazer isso. E aí você acaba percebendo que realmente o que ela está lhe dizendo está correto e você muda a direção e tudo dá certo.
Mas um bom líder, além dele ter empatia, ele também tem que ter essa capacidade de comunicação, mas saber escutar, saber falar, passa por uma boa escuta. E escutar passa por essa humildade de você reconhecer que as pessoas não pensam como você, reconhecer que a opinião, às vezes, que até a ideia, porque eu tenho uma ideia aqui maravilhosa, mas um membro da minha equipe tem uma ideia que é muito melhor do que a minha, mas eu tenho medo de perder o meu posto de liderança, então eu não vou dizer para ela que a ideia dela tá boa, mas a ideia dela é muito melhor, a ideia dela ia fazer o projeto deslanchar, ou seja, se desenvolver mais rápido, mas eu não acolho a ideia dela, porque eu não gosto dela, porque eu tenho medo de perder meu posto, porque a ideia dela não bate com a minha, é diferente da minha, e aí eu perco um belo projeto por puro egoísmo mesmo, por não ser nada humilde. Então, um líder, ele tem que ter empatia, essa capacidade de comunicação que passa por uma bela escuta.